Quero apresentar a nossa próxima palestrante, professora Patrícia Cristina Albieri de Almeida. A professora Patrícia possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Taubaté, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, fez pós-doutorado em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como bolsista FAPESP. Não está me ajudando hoje. Você está muito emocionado. Trabalha com formação inicial continuada de professores desde 1994, atualmente pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, atua na área de educação com ênfase em formação de professores e didática, estudando temas relacionados ao conhecimento e desenvolvimento profissional e à profissionalidade docente. Possui experiência na docência do ensino superior. Por favor, então, uma salva de palmas para a professora Patrícia. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero dizer assim, eu fiquei muito feliz quando o Beto me ligou, estava junto com a Sueli, fazendo o convite. Porém, eu falei, Beto, eu não sei o que eu vou fazer lá. Liguei para ele esses dias, mas me conte melhor sobre isso, para eu poder me organizar e, se de alguma maneira, posso contribuir para essa discussão. E também estou feliz porque eu acabei reencontrando, a gente se vê muito pontualmente, porque eu fiz mestrado, doutorado na Unicamp. Então, para mim é um prazer encontrar a Ana Aragão, que foi minha professora, e eu já estou nervosa, isso só amplia, né, a Sueli e o Beto, que também fizeram parte da minha formação. E é um prazer também, Regina, né, desculpa, de conhecer e estar aqui com você. Eu estou um pouquinho nervosa, mas eu acho que já me falar depois da Ana também é covardia, né? Eu tentei organizar minha fala, já vou até falar sobre isso, como que eu estruturei, mas antes, para começar, eu queria destacar que a formação contínua de professores, acho, nas instituições de ensino superior, ganhou um novo status. Ainda não é, talvez, como a gente gostaria que fosse, do ponto de vista de pensar a formação desse professor, mas eu acho que temos avanços e é preciso que eles sejam ditos e lembrados, né? Então, o que tem sido possível e viável no contexto das instituições? Eu acho que as instituições, não todas, mas muitas delas, têm buscado incentivar reflexões sobre o papel da universidade e os desafios que se colocam na docência hoje. Eu acho que tem se buscado proporcionar condições de troca de experiência entre docentes sobre o exercício profissional, discutindo, estudando aí as formas de organização do trabalho pedagógico na sua relação com o ensino, aprendizagem, avaliação e a relação também professor-aluno. Então, estudar, pesquisar, conhecer o jovem, suas expectativas, crenças, valores, né, sobre a profissão escolhida, sobre os cursos, sempre são, né, discussões necessárias. E eu acho que esse conjunto de ações estão possibilitando aí a criação de uma comunidade de investigação, de uma rede de conhecimentos, né, de vivências, experiências, ou como diria Antônio Nova, de uma casa comum da formação. Ou seja, um espaço em que a gente senta numa mesa ou numa sala e possamos discutir sobre questões, né, que nós compartilhamos, e que são questões que nos angustiam e que a gente quer buscar caminhos para elas, né? E eu acho que a rede de apoio à docência no ensino superior, a RARS, com a iniciativa da Unesp e da Unicamp, é esse espaço. Então, eu fiz minha fala pensando, né, nós estamos num espaço de rede, de compartilhar experiências, conhecimentos. Então, primeiramente, quero parabenizar essa iniciativa, né, que eu acho que ela é extremamente importante. Bom, então, como é que eu organizei a minha fala? Vou fazer bem pontualmente, uma consideração de contexto, quando a gente pensa a docência hoje no contexto do ensino superior. Vou fazer uma pergunta de partida que eu acho que é sempre esquecida, muitas vezes quando a gente fala sobre o ensino, sobre a docência no ensino superior. Já vou dar, não vou falar pergunta ainda, mas daqui a pouco. Vou trazer, falando das teorizações sobre o conhecimento profissional, que não combinei nada com a Ana, mas a Liga, né, deu direitinho, ou seja, do ponto de vista da questão da reflexão e dos conhecimentos profissionais. Vou falar um pouco desses conhecimentos que estão na base da docência na perspectiva do Schumann.
e nos processos de ação e raciocínio pedagógicos também do Schumann, que a gente fala muito dessas categorias de conhecimento, mas fala pouco sobre esses processos de ação e raciocínio pedagógicos, que tem muita relação com o que a Ana acabou de falar. E, para finalizar, falar um pouco sobre saber ensinar e saber melhorar o ensino. Bom, então, as considerações de contexto que eu quero trazer, só para marcar, que acho que a gente sabe delas, mas nem tudo, as coisas que às vezes não são ditas acabam sendo esquecidas, Então, a gente não pode esquecer, a gente não esquece nesse caso, que o contexto de complexidade em que as instituições estão hoje, as mudanças que ocorrem dentro e fora da universidade estão interferindo no nosso trabalho, na própria organização das instituições de ensino superior, redefinindo prioridades e demandas. Ou seja, a sociedade e a universidade mudou muito nesses últimos 20 anos. A questão essa coisa cultural do isolamento profissional, até quando a Ana agora traz a fala, acho que é da funcionária, que sair de um trabalho focado no solitário para solidário. E a gente sabe que a docência, como ato individual, ela é histórica. E no caso do ensino superior, ainda tem a cultura desse individualismo muito configurada nessa ideia da cátedra, do professor como detentor de um saber privilegiado e, consequentemente, símbolo de poder. Outro aspecto é a mudança de perfil do estudante. Cada vez mais a gente observa tendências de heterogeneidade, desigualdade entre os estudantes. E quando a gente pensa nisso, é claro que tem uma diferença significativa quando eu penso nas instituições, nas universidades públicas, estaduais, federais, nos institutos federais e nas instituições privadas. Ou seja, quem são esses alunos que estão hoje no ensino superior, com diferenças entre essas instituições. Em relação aos projetos de formação, é comum também, nas IES, uma dissonância nos projetos pedagógicos entre as intenções que a gente tem formativas e como que se dá a estrutura do conjunto das disciplinas e das suas emendas, ou seja, o itinerário formativo desse aluno. A gente identifica muitas vezes algumas dissonâncias nos nossos projetos. Então, são questões de contexto que eu queria só marcar um pouco, a gente nunca pode esquecer delas. E uma outra que também faz parte do contexto é que não existe, a gente sabe muito bem, uma preparação prévia para ser professor do ensino superior. E essa aprendizagem e a profissionalidade do professor, ou seja, aquilo que ele vai constituindo os seus saberes, os seus conhecimentos, as suas crenças, elas se dão ao longo de um percurso que engloba de forma integrada as nossas trajetórias, experiências e vivências de natureza pessoal, profissional e de formação acadêmica. Então, ao longo da trajetória docente, os professores vão se formando e se transformando. Com exceção daqueles que têm um itinerário nos cursos de licenciatura, das pedagogia, que é a licenciatura, ele tem desde então a sua formação pedagógica. Mas a maioria dos professores no ensino superior são profissionais de determinadas áreas e se tornam professores no exercício da docência, que não é uma tarefa nada fácil. E é claro que a nossa lei da sobrevivência eu vou me apoiar nas experiências que eu tive como aluno. É realmente o que a gente faz. E que, de certa forma, todos nós fizemos. Ou seja, os nossos professores modelos foram referências importantes para a nossa atuação na sala de aula. E se é necessário que os docentes do ensino superior tenham essa formação pedagógica, a gente também tem que perguntar quais conhecimentos necessários ao exercício da docência no ensino superior. Que formação será adequada e como assegurá-la? Especialmente para esse professor que é um profissional de outra área e se torna professor. E qual seria, então, essa pergunta de partida, muitas vezes esquecida? É claro que não há um consenso também sobre ela, vou trazer aqui duas perspectivas, que é o que é ensinar. Pode parecer trivial, mas não é. A gente vai esmiuçar um pouco, afinal de contas, o que é o ensino, o ato de ensinar. Para fazer essa reflexão,
eu vou, e por coincidência a Ana falou muito agora dessa questão da estética, né, do pensamento estético, eu vou apresentar rapidamente é um livro de educação infantil, pode ser que alguns conheçam, de literatura infantil, desculpa. Só minimizar aqui que não... você pode abrir o outro slide, por favor? Então, o livro de literatura infantil que se chama O Frio Pode Ser Quente, da Jandira Massou. Então, presta atenção, ele é bem rápido, mas assim, é possível tirar vários aspectos para a gente pensar aqui desse livro. As coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito da gente ver. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo e o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo e o doce pode ser amargo. O quente pode ser frio e o que parece o mar também pode ser um rio. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e outra noite ela fica tão redonda e gordinha para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem gritar. O rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Quem já se queimou num pedaço de gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente, não pode se espantar do frio poder queimar e o quente também esfriar. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas no alto de uma montanha ela parece tão pequeninha. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. O domingo é tão curto, os outros dias duram tanto. Nas horas eles são iguais, a diferença deve estar naquilo que a gente faz. O amanhã de ontem é hoje e o hoje é ontem de amanhã. Dentro dessa complicação, quem tem uma explicação? Dá até para perguntar se o amanhã nunca chega. E também para pensar, hoje, ontem e amanhã depende do quê? Depende do jeito que você vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? O pouco pode ser muito, o quente pode ser frio. Será que tudo está no meio e não existe o sol bonito ou sol feio? O comprido pode ser curto, o fino pode ser redondo. Parece mesmo que no fim o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não o ruim também pode ser bom? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio, são jeitos das coisas ser, depende do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Eu vejo que, eu mesmo acho uma graça é uma riqueza aqui de aspectos que a gente poderíamos discutir do ponto de vista do conhecimento. É claro que aqui não tem uma especificidade em relação ao ensino, mas eu achar possível a gente traduzir todos os aspectos que envolvem esse encontro na sala de aula, né? Que ele é único, mas que ele é comunicável. Ele relativiza certezas. Eu acho que não no sentido, uma vez eu não lembro que eu apresentei isso, alguém falou, isso agora relativiza certeza, não é certeza, não é nesse sentido, é no sentido de que, de fato, o conhecimento, o trabalho na sala de aula, ele tem que sempre colocar em questão as dúvidas, os questionamentos. É isso que nos impulsiona a refletir. Né? Desmascara verdades e postulados tidos como indiscutíveis, a questão da necessidade de referenciais, tudo depende de onde que eu olho, de que perspectiva. Né? Da subjetividade do processo de aprender, que as percepções das pessoas são únicas, como a Ana colocou agora no final, se essa experiência poderia ser reproduzida ou não, né? Quando ela volta no sim, ou seja, 45 alunos, foram 49 alunos, 49 pessoas que vivenciaram, que têm um olhar sobre aquele processo. O papel das nossas experiências, até muito associado à questão dos referenciais e da subjetividade, a ideia do caráter inacabado do conhecimento, a necessidade de resignificar nossas crenças, né? E o respeito às diferenças.
Então veja que no simples livro de literatura infantil, né, quanta coisa ele nos remete a pensar e a refletir quando a gente pensa na questão do ensino. Aí, para sistematizar um pouco essa questão, eu trouxe Maria do Céu Roldão fala que existem duas leituras na representação da função de ensinar. Ensinar como professar um saber, ou seja, o professor como aquele que professa o saber, torna público um saber que é restrito em cada época e considerado socialmente como necessário. E ensinar como fazer com que o outro seja conduzido a aprender, a apreender o saber que alguém disponibiliza. Então, o professor como aquele que faz aprender, conduz ao conhecimento e à cultura. E no caso das duas situações, segundo a Roldão, existe uma mediação do professor entre duas entidades. O saber conteudinal a fazer aprender e o aprendente. Então, principalmente no ensino superior, é muito comum a gente se deparar com essa ideia de ensinar como professar o saber. Ou seja, o professor vai para a sala de aula, professa, ou seja, explica aquele conteúdo, faz uma exposição, ou seja, se for de cálculo, seja da área de humanas, de exatas, não importa, e se espera daí que os alunos façam o exercício e depois os alunos tenham um bom desempenho nas avaliações. Então, aqui no caso, ela fala que esse professor, na verdade, ele é um profissional de um saber e não profissional do ensino. Se somos professores como profissionais do ensino, eu não ensino só alguma coisa, mas eu ensino alguma coisa a alguém. Gostando ou não, tem o outro nessa relação. E o outro é o aluno. Então, eu tenho uma responsabilidade como profissional de lançar mão de tudo que eu posso, do que eu conheço, para fazer com que aquele aluno tenha um bom desenvolvimento, um bom desempenho, para que ele aprenda, para que ele se desenvolva. Isso significa que a gente sempre vai conseguir esse intento da maneira que nós gostaríamos, mas profissionalmente falando, se eu sou um profissional dessa relação, e quando você falou agora há pouco na sua fala, essa questão de uma relação horizontal e vertical, eu concordo também, porque tem as momentos que ela é vertical. Do ponto de vista do professor, ele é o profissional dessa relação. Ele é a pessoa mais experiente. Ele aprende com o aluno, mas as tomadas de decisão, né, as escolhas podem até ser partilhadas com os alunos, mas eu digo responsabilidade do professor. Então, como eu disse, o professor é aquele que ensina não só alguma coisa, mas alguma coisa a alguém. Isso qualifica bastante o nosso trabalho. Então, o que é preciso para ensinar? A Roldão fala, bom, se ensinar fosse apenas dar a matéria, seria estudando a matéria. Se ensinar fosse apenas cativar os alunos, seria aprendendo técnicas de motivação. Se ensinar fosse apenas aplicar teorias, repetíamos as boas teorias. Se ensinar fosse apenas treino, seria repetindo processos e práticas. E se ensinar fosse continuar como sempre foi, seria fazer o que os colegas já fazem. Bom, se ensinar é fazer com que alguém aprenda alguma coisa, é preciso mais do que isso. Como a Ana disse, o fato de você conhecer bem determinada área de conhecimento não te qualifica como um bom professor, é preciso mais. Então, de que maneira que, agora eu vou partir um pouco de como as especializações do conhecimento profissional nos ajudam, então, a pensar o que é este mais, como que a gente traz isso para o âmbito da formação inicial e continuada dos professores. Bom, ainda fazendo a Roldão, ela esclarece, no texto dela, na revista brasileira aqui do Brasil, de educação, ela esclarecia que nas teorizações sobre o conhecimento profissional é possível identificar duas linhas dominantes que acolhem a presença de outras versões no seu interior. É aqui que daí dá para fazer um diálogo entre o que a Ana trouxe da reflexividade e a questão dos conhecimentos profissionais na perspectiva do Schumann. Então, os estudos do Schumann e colaboradores, eles têm por objetivo desenvolver um modelo teórico para explicar, descrever os componentes que estão na base da docência, ou seja, quais conhecimentos que estão na base da docência.
para chegar, e sobretudo como o professor transforma as representações de conteúdo que ele tem em conteúdos para ensino e conteúdos educacionais. Então, nos estudos do Schumann, desde a década de 80, eles estudam muito a questão dos professores experientes e os professores no início da carreira, justamente para estudar como que o professor aprende a ser professor e que conhecimentos são esses que ele mobiliza. E uma outra corrente que vem do pensamento do professor, desenvolvida sobre a influência do Schoen, né, da sua epistemologia na prática, que vai se centrar na construção do conhecimento profissional enquanto um processo de elaboração reflexiva a partir da prática profissional em ação. Pode, no caso da Rudolph, que eu acho interessante, nesse texto que ela chama a atenção, né, que a gente tem duas linhas dominantes, mas elas podem conversar, né? Então ela identifica aí alguns pontos de aproximação entre essas duas teorizações sobre o conhecimento profissional, e ela cita duas. O conhecimento resultante da prática, a gente sabe que não se reporta a legitimação de uma prática qualquer, e a Ana falou disso agora. Mas é o conhecimento que resulta da reflexão analítica de professores, reflexão que implicitamente mobiliza de uma forma unificada as categorias que compõem os conhecimentos que estão na base da docência. Então, veja, lá que a Ana, inclusive, estava relatando a sua experiência, ela estava falando também de conhecimentos profissionais, das escolhas que ela fez, né, do domínio que ela tinha, né, ou melhor dizendo, ela tem uma representação pessoal de um conjunto de possibilidades do ponto de vista do que ela pode utilizar na sala de aula, e da clareza que ela tem do conhecimento do objeto do conhecimento, que é o objeto de ensino naquela disciplina, e ela faz uma série de escolhas, ela consegue pensar uma lógica para a disciplina. Então todo esse movimento se constitui, né, ele tem como base o conhecimento profissional da Ana, e que ela utiliza também nesse processo a reflexividade, de como que ela vai também reelaborando e aprimorando esse processo. E as duas teorizações são sustentadas por estudos de caso que fundamentam e iluminam as suas teorizações respectivas, ou seja, alimentam de fato do conhecimento expresso pelos profissionais em situação real. O Schumann trabalha muito com casos de ensino, né? Mas ao trabalhar, por exemplo, como é que você chamou dos registros? Os registros poéticos, eles não deixam de ser, tá certo? Situações de caso que você pode, que depois inclusive até virou objeto de pesquisa, como virou agora esse semestre um objeto de estudo dos próprios professores em formação, e você poderia utilizar esses relatos também em outras turmas com outros alunos. Ou seja, você está partindo de uma situação prática, de uma situação real. Então, nesse sentido, há uma ambição comum nessas perspectivas. Tomar a prática como objeto de análise e saber, na sua globalidade, na sua complexidade, nas suas múltiplas referências, na sua ambiguidade. Compreendidos seus aspectos não refletidos, não racionais e não ditos. Então, acho que são perspectivas que tem, né, para conversar, e nós vamos conversar depois também, né? A gente combinou. Bom, então, da perspectiva do Schumann, né, quais seriam os conhecimentos que estão na base da docência? Na verdade, eu não trouxe exatamente as categorias do Schumann aqui, mas eu trouxe da Grossman, que é uma orientanda dele, que acabou fazendo algumas adequações nas categorias anteriores dele. Então, eu fui direto para dela, porque eu acho que ela até traduz melhor essas categorias ou essas tipologias de conhecimentos profissionais. É claro que não é só o Schumann que trata disso, mas quando a gente vai estudar outros autores, Tardif, Gautier, essas tipologias elas são muito semelhantes. Então, não dá para dizer, obviamente, que elas se contrapõem, pelo contrário, né? São maneiras de organizar o conhecimento profissional, mas que guarda aí bastante semelhança. E todos eles, um dos primeiros conhecimentos que é destacado como fazendo parte, ou seja, um conhecimento na base da nossa profissão, e que é importante dizer que é uma questão, pensar nos conhecimentos profissionais que estão na base da nossa profissão, é uma maneira de qualificar a nossa profissão, é uma maneira de profissionalizar, de garantir a profissionalização. Porque para toda a atividade profissional, a gente tem um conjunto, um corpus de conhecimentos
que os diferencia um profissional de outros que não são. Então, o que nos diferencia como profissionais do ensino? Por que outra pessoa que não tem essa formação não pode exercer, ocupar este lugar? O que nos diferencia? Então, tem aí o conhecimento do conteúdo específico, que é constituído pelo conteúdo que é objeto de ensino, tendo uma influência, claro, sobre a maneira como eu compreendo esse conteúdo, vai ter uma influência sobre as minhas decisões curriculares. Mas, como a gente já disse, a Ana disse, eu já repeti, isso não é suficiente, mas é necessário. Sem isso também fica difícil pensar o resto. Então, se o professor vai ser professor de matemática, ele tem que saber matemática, ele tem que saber bem, não é um conhecimento raso, né? Ele tem que saber bem da matemática, inclusive saber pensar a matemática relacionada às outras áreas, não só dentro da própria matemática, mas como ela se relaciona com outras áreas do conhecimento. Outra categoria de conhecimento é o conhecimento pedagógico geral, que congrega o conhecimento dos alunos de sua aprendizagem, que eu acho que às vezes, especialmente no ensino superior, a gente não dá muita atenção para isso, né, que é uma contribuição da psicologia. A gente precisa conhecer, sim, né, eu acho que os estudos do Pérez, da Sueli, são extremamente importantes. A gente precisa conhecer esses alunos que estão no ensino superior, não só do ponto de vista do momento de vida deles, mas também do ponto de vista dos processos de aprendizagem, bem como as habilidades relacionadas à gestão da sala de aula e ao conhecimento do currículo. Ou seja, na gestão da sala de aula existem N possibilidades de como eu posso organizar a aula, de como eu posso, a sequência didática que eu posso delinear, os usos de materiais, do tempo, do espaço, ou seja, tem uma complexidade grande quando a gente pensa aí na gestão da sala de aula. E do conhecimento do currículo, que no caso do ensino superior tem uma forte relação com as diretrizes curriculares que orientam os cursos que nós estamos inseridos. A gente precisa, concordando ou não, conhecer bem aquilo que orienta a formação profissional dos cursos em que a gente está trabalhando. Tem ainda o conhecimento do contexto, que se refere a uma compreensão aprofundada do contexto no qual o professor vai atuar, que é o contexto em que esse aluno vive, a organização administrativa e pedagógica, que está como escola, mas de qualquer instituição de ensino, e também da comunidade em que essa instituição está inserida. E, por fim, queria aquele conhecimento tido como nuclear, conhecido como PCK, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo, que consiste nos modos de formular e apresentar o conteúdo de forma compreensível para o aluno. Ou seja, aqui o Schumann fala que é esse conhecimento que diferencia um profissional da matemática, da história, do professor de matemática de história, né? É ter um entendimento dessa área e ser capaz de tornar esse conhecimento acessível para o aluno. Aqui que seria o pulo do gato, esse conhecimento pedagógico do conteúdo, e por isso que ele é considerado nuclear, e principalmente porque é claro que ele vai interagir com todos os outros conhecimentos. Ou seja, como é que eu tenho lá um conhecimento X da disciplina que eu trabalho, como que eu torno esse conhecimento acessível para os alunos? Como é que eu faço a intersecção desse conteúdo, aplicado a uma determinada área, com o conteúdo e faço a relação com a dimensão do pedagógico, de como que eu ensino isso, né? Como que eu consigo sair da minha representação pessoal que eu tenho desse conteúdo para o outro. Uma coisa é como eu entendo, uma coisa, agora como é que eu faço para o outro entender, como é que eu faço essa transposição da minha representação para a representação do outro. Desculpa, vou voltar aqui. E no caso do ensino superior, tem um outro conhecimento, que eu acho que falta aqui, porque claro que aqui o foco está muito na educação básica, é pensar que esse profissional que está lecionando hoje nos cursos de engenharia, na medicina, direito, qualquer outra área, muitos desses professores que não têm tanto, têm uma experiência profissional, e ele está no ensino superior, então é um conhecimento que a gente não pode desconsiderar e que ele vai dialogar com esses outros conhecimentos. Porque, afinal de contas, durante o processo de formação do ensino superior, a gente está preparando esse jovem para o mercado de trabalho,
para o contexto em que ele vai atuar. É claro que eu joguei essa palavra assim, considerando todos os aspectos que a gente sabe, mas não é exclusivamente pensando na questão, não me entendam mal, por favor. Para Schumann, ensinar é, antes de tudo, entender. Então, o PCK encontra-se unicamente no domínio de professores, na sua forma especial de entendimento profissional. Logo, é a categoria que mais provavelmente, como eu disse anteriormente, distingue o entendimento de um especialista do conteúdo, do entendimento de um é o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é a sigla em inglês. E esse desenvolvimento do PCK, do conhecimento pedagógico do conteúdo, ele ocorre, obviamente, num contínuo, numa perspectiva de transformação. E é na prática da sala de aula, nas situações que o professor reflete sobre a sua prática, tendo em vista a aprendizagem dos alunos, que esse conhecimento é constituído e transformado. É por isso que o Schumann vai falar dos processos de ação e raciocínio pedagógico, porque esse conhecimento se desenvolve a partir aí de um processo que não necessariamente é linear, que ocorre em todas as etapas, mas eu vou apresentar cada uma delas e vou explicar melhor isso, que seriam os processos de ação e raciocínio pedagógico. Então veja, quais são os momentos que o Schumann levanta do ponto de vista desses processos de ação e raciocínio, que ele fala que não adianta só esses conhecimentos profissionais, né, eles passam por um processo de elaboração do professor, ou seja, a cada conjunto de aulas, a cada disciplina que eu dou, eu tenho uma compreensão pessoal dessa disciplina, desses conteúdos, que vai passar por um processo de transformação, que eu vou explicar melhor como que eu vou elaborar, como eu vou organizar, as escolhas que eu faço. Depois a instrução ou ensino propriamente dito, que é a ação do professor na sala de aula, e depois vai passar. Eu vou explicar cada um detalhadamente. Eu avalio esse processo, já não esperar o processo acabar para tomar decisões, em tempo útil. Né? Então, em tempo útil aqui eu estou avaliando o aprendizado dos alunos e as minhas escolhas. Eu também tenho um processo de reflexão sobre esse processo e uma nova compreensão. Mas eu vou mais detalhadamente em cada um. Então, essa compreensão, que é a primeira etapa dos processos de ação e raciocínio pedagógico, é relativa ao entendimento do professor de propósitos, da estrutura do conteúdo, das ideias que ele tem dentro e fora da disciplina e de modo crítico, esse entendimento. Falar um pouco melhor dessa compreensão, eu trouxe um exemplo de um dos textos da pesquisa do Schumann, que veja, ele fala que os professores necessitam possuir uma compreensão especializada da matéria e área de conhecimento que lhes permita criar condições para que a maioria dos seus alunos aprenda. Então, tem uma fala de um professor. Quando você aprende biologia para ensiná-la, você deve conhecê-la muito. Eu penso, quando você aprende para ensinar, você deve ser preparado para lidar com 150 formas diferentes de abordá-la. Pois você deverá ser capaz de lidar com abordagem diferente de cada aluno. Eles lhe irão colocar questões a partir de diferentes áreas e você terá que ser capaz de abordá-las a partir do referencial deles. Dessa forma, quando você aprende a ser professor, você deve aprender em termos de como vai ensinar algo, como isso irá afetar os estudantes e como eles serão capazes de entender a matéria. Então veja, quando eu falei lá do conhecimento do conteúdo, que não gosta de ser um conhecimento raso, porque é só quem tem um bom domínio daquele conteúdo que ela ensina que ela consegue pensar em maneiras diferentes de falar a mesma coisa. É por isso que quando o aluninho fala, professor, explica de novo, se o professor explica usando a mesma lógica, o mesmo exemplo, ele esquece que o aluno não é surdo, né? O problema não é repetir de novo. O problema é o que o aluno espera é que você busque, né? Você apresente um caminho novo, uma alternativa. Então o professor tem uma boa, né, desenvolve com bastante competência essa habilidade, ele antecipa, inclusive, as dúvidas dos alunos. É uma área, inclusive, que ele já vem trabalhando faz tempo, é possível, inclusive, prever que tipos de dúvidas os alunos costumam apresentar no determinado conteúdo, que tipos de dificuldades eles apresentam. Então, você pensa em caminhos alternativos, né? Você tem uma flexibilidade aí importante. Então, essa compreensão que o professor tem precisa ser transformada para ser ensinada. Então, dentro dessa ideia de transformação, o Schumann fala que requer a combinação aqui de 4 etapas.
preparação, representação, seleção e adaptação às características dos alunos. Então, o que envolve essa combinação? Normalmente, quando a gente vai pensar no programa de uma disciplina ou de um conjunto de aulas, eu parto de um material que eu vou, até quando colocou aqui, né, de certa forma, a estrutura, eu parto de um material que eu pretendo utilizar, e para isso eu tenho lá um repertório de possibilidades quando eu tenho bom domínio e trânsito sobre essa área. E além da interpretação que eu faço desse material, eu vou fazer escolhas, ou seja, eu também tenho um repertório representacional, que são analogias, metáforas, demonstrações, explicações. Eu vou utilizar uma estratégia, né? Veja, a Ana queria trabalhar a reflexividade. Então, os relatos poéticos, né? Os registros poéticos foi uma estratégia, né? Que tinha uma intencionalidade bastante clara para ela, que foi explicitada para os alunos, e ela poderia utilizar outras formas, mas eu tenho aqui dentro da minha representação dos meus conhecimentos, eu tenho um repertório. E eu vou fazer uma seleção de como que eu vou conduzir esse projeto a partir das minhas intenções, dos meus objetivos. E é claro que tudo isso que eu vou escolhendo e vou preparando, eu estou fazendo pensando em como que eu vou adaptar isso para aqueles alunos. No caso da Ana, era uma turma ingressante no curso de pedagogia, então tudo isso ela levou em consideração, sabendo que era o momento que eles estavam também iniciando suas atividades no contexto universitário. Agora vejam, quando a gente traduz essas coisas, não é que a gente tem que colocar uma sequência didática, mas isso não significa que as coisas aconteçam deste jeito, né? Mas é o que elas envolvem. Bom, nesse processo de transformação, as ideias compreendidas pelo professor devem ser, portanto, transformadas de alguma forma para serem ensinadas. Então, o professor tem uma representação específica, favorita, de ideias particulares para o seu próprio propósito. Em sua trajetória de aprendizagem da profissão, ele desenvolve a capacidade de introduzir variações no esquema, representações alternativas da matéria. Quando a gente, no seu percurso, como docentes, a gente pensa, coitadinho dos nossos alunos, né? Foram os nossos alunos lá no começo, né? Quanta coisa eu deixei de fazer ou fiz errado, que eu faria diferente hoje, ou seja, na nossa trajetória a gente vai, né, a gente vai tendo uma compreensão cada vez mais clara do que a gente faz, por que faz e como faz. E isso fica traduzido, né, nas nossas ações e nas nossas escolhas. E eu trouxe aqui algumas perguntas que eu acho que a gente sempre faz no contexto da universidade. Em que medida eu consigo atender as expectativas dos meus alunos? Gostei dessa pergunta, né? Eu gostaria de ser o meu aluno? Como compatibilizá-las com as exigências institucionais? Como motivar meus alunos para as aprendizagens que extrapolam o utilitarismo pragmático que está em seus imaginários? Como trabalhar com turmas heterogêneas respeitando as diferenças? Como usar as novas tecnologias a favor, né, da aprendizagem, do ensino? De que maneira aliar o ensino e pesquisa? Como fugir de avaliações prescritivas e classificatórias e, ao mesmo tempo, manter o rigor no meu trabalho? Como enfrento o desafio da interdisciplinaridade? Tem sentido colocar energias em novas alternativas de ensinar e aprender? Eu lembro que uma tese de uma amiga minha de doutorado, ela trabalhou com o referencial do Schumann, e ela tem 4 ou 5 casos de ensino de professores do ensino superior na tese dela, tá maligno. E um deles, é um professor no curso de engenharia naval, e ele trabalha com projetos no laboratório, e sempre eram as mesmas propostas. Até que um grupo falou, professor, a gente não quer fazer isso. Porque a gente vai lá na pasta, lá nas revistas, tem tudo lá, a gente vai lá, pega tudo e traz. A gente quer fazer uma coisa diferente. Só que era um grupo, acho que de 30 alunos, e os que queriam fazer algo diferente eram uns 15. E ele relata então, que ele aceitou a proposta, mas que ele não conseguiu envolver todos os 30 alunos. E que no semestre seguinte ele tentou de novo, mas também não teve o mesmo sucesso. Ao mesmo tempo, ele teve uma experiência que foi interessante com aqueles 15 alunos, mas depois ele não conseguiu, né, trazer isso para outro contexto, e ele termina esse relato pensando, vale a pena
eu continuar insistindo, pensando, criando outras alternativas, outras estratégias, ou eu volto a tocar, né, daquele jeito, sabendo que os alunos copiam e que, né, a gente faz de conta que não vê e está tudo certo. Eu acho que todos nós aqui já nos questionamos sobre aquilo que a gente faz, se a gente continua insistindo, se a gente muda, enfim. Então, transformações, essas formas de transformação, esses aspectos do processo pelo qual o professor se move de uma compreensão pessoal para possibilitar a compreensão do outro, são a essência que o Schumann fala do ato do raciocínio pedagógico. Então, essa transformação vai resultar num plano que vai se efetivar na instrução e no ensino. O que é o desempenho, o que seria essa instrução, o que é o desempenho observado do professor, sendo que durante e após a instrução ocorre o quê? A avaliação, via checagem constante, formal e informal, da compreensão dos alunos, e quando o professor olha para o processo, há a reflexão, né, sobre a ação pedagógica que exige conhecimento analítico para examinar o próprio trabalho face aos fins estabelecidos. E daí, segundo o Schumann, isso vai possibilitar uma nova compreensão, né, que retrata a consolidação de novas compreensões de aprendizagens a partir da experiência, chega-se, portanto, a um novo ensino. Então, por isso que isso aqui, um novo início, vai chegar de novo no processo de uma nova turma, ou no próprio processo. Eu só tentei aqui criar uma espécie de um mapa conceitual para tentar traduzir um pouco essa compreensão. Então, como eu já tinha adiantado, o Schumann parece que, embora esses processos de ação e raciocínio pedagógico estejam apresentados em sequência, não significa que representem um conjunto de estágios, passos ou fases fixas. Alguns podem não ocorrer, podem ser truncados ou até ignorados, e outros mais elaborados ocupando um tempo maior neste modelo. Mas é por meio da ação do raciocínio pedagógico que os conhecimentos estão na base da docência, que esses conhecimentos estão na base da docência se transformam durante o desenvolvimento profissional do professor. E agora, é claro que a Ana colocou, é fundamental que esse processo de reflexividade ele ocorra, não eu sozinha, mas que isso ocorra no contexto, coletivamente no contexto do grupo. Então, se saber ensinar e saber melhorar o ensino, requer sempre formação em contexto de trabalho. Né? Então, quando a gente pensa em ensinar, a gente sabe que é um ato complexo, não é apenas tarefa prática, um conjunto de atividades sequenciadas, que requer que os professores aprendam colaborativamente em comunidades de investigação ou redes, requer teorizar a ação, pensar sobre ela para agir de novo numa circularidade permanente e analisar o ensino alimenta-se de mais conhecimento. É, portanto, uma atividade intelectual. É isso, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais. Por aqui ou pelo e-mail. Obrigado, Patrícia. Na sua exposição. É também um prazer ouvir a Patrícia falar de algo que é muito presente, tanto na prática profissional dela, ela é professora do ensino superior também, como pesquisadora na Fundação Carlos Chagas.